Bora, vamos seguir a leitura? Página 83. Então, Saul vai procurar uma feiticeira com o objetivo de trazer Samuel de volta. Isso é é proibido nas escrituras, e aí você pode ver lá em Levítico depois 19:31. Aqui, a Bíblia vai, a leitura que eu estou fazendo, ainda no primeiro parágrafo, a pitonisa de Endor movimentou o mundo dos espíritos, onde o Senhor Deus não queria nem permitia. Vê lá, 1 Samuel 28, 7-20. Essa Essa história. história é um grande exemplo de uma poderosa verdade. Dois pontos. Só porque nós podemos fazer algo acontecer no mundo espiritual, isso não significa que Deus quer que movimentemos essa atmosfera. Quando Deus nos dá autoridade para operar no mundo espiritual, é possível que façamos algo acontecer sem que Deus tenha necessariamente permitido. Por que que a gente... Preste atenção, é que a gente vai mergulhar nesse assunto, que esse assunto é muito importante. E isso tem trazido muitos conflitos, muita divisão e confusão e exageros por aí, gente. Por isso que Deus está firmando bases aqui para que o ministério profético siga de verdade conforme a essência, o DNA de Deus. Você precisa conhecer profundamente o DNA de Deus, tá? E eu também preciso. Nós precisamos. Então, vamos juntos aqui? Muito bem. Tem gente que ainda não ativou o mudo. Por favor, vou te pedir para fazer isso. Alguns eu estou conseguindo ir ativando aqui. Muito bem. Eu me lembrei de um episódio que eu vivi, logo que eu estava retornando para a igreja, eu fui convidada para participar de um retiro que chamava Encontro com Deus. Lá em Volta Redonda, e eu fui com meu marido, que era recém-convertido, isso tem muitos anos. Ele era recém-convertido. E quando nós chegamos lá, em alguns momentos, a gente via movimentos como se pessoas estivessem brincando com uma bola de fogo. Eles brincavam entre eles, o pessoal da equipe. Segura aí, na hora da ministração, na hora do mover profético, do mover do Espírito Santo. Era como se eles brincassem entre eles com o poder. Segura essa bola aí, essa bola de fogo. O outro pegava a bola e jogava a bola, umas coisas assim, muito estranhas. E eu não entendia nada, não fazia a menor noção do que aquilo era. Mas ontem, quando eu estava relendo essa aula, o Espírito Santo me lembrou uma situação que eu vivenciei, talvez você tenha algumas. Então, para a gente ligar assim um alerta, sabe? Para aquilo que está no ambiente, que nem sempre esse mover que é espiritual vem da essência de Deus, vem do coração de Deus. A gente já aprendeu muito aqui sobre o protocolo do profético, de acordo com a nova aliança. Eu te ajudei a pensar sobre qual é a fonte que está por trás daquela palavra, se ela traz encorajamento, se ela traz ânimo, consolo. Isso vem de Deus, porque sim, existe uma maneira nova de se mover de acordo com a nova aliança e está nas escrituras. Não sou eu que estou falando, nem o Cris Voloto, nem o Dan, nem o Bill. Quem fala é a palavra de Deus e é isso que nós vamos ser fiel. Amém? Você pode fazer uma onda de glória, porque você vai ser fiel àquilo que as escrituras ensinam sobre esse lugar. Então vamos continuar aqui. O som tá legal, gente? Tudo bem? Tudo normal? Aleluia. Amém. Alguém pode perguntar: Deus não está no controle de tudo? Ele está no comando, mas não no controle. Isso me deu assim, falei, ué, como não tá? Não tá? Preste atenção, você vai entender também. Pense nisso.
Se Deus estivesse no controle absoluto do planeta, não haveria nenhum pecado, nem morte, nem doença, nem o abuso de crianças, nem um assassinato, ódio e outras coisas. Deus está no comando de tudo, mas nos deixou no controle. Salmo 115, 16 diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O reino da terra está sob o domínio e controle da humanidade. Portanto, devemos operar de forma responsável no reino sobrenatural e estabelecer diretrizes para o ministério profético. Eu quero aqui fazer uma pausa e ler com você. Se você está com o seu livro aí, Amor e Profecia, eu quero ler com você na página 89, quando o Dan McCauley ele fala sobre a profecia não se deleita com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E aí, ontem o Espírito Santo me levou nessa parte, por isso nós lemos esse livro aqui, eu recomendei a leitura antes da leitura do livro grande, para seguirmos com um fundamento, com protocolos. Nessa página 89, no finalzinho do livro, diz assim, ó, o acordo tem poder. O seu acordo tem poder. Aquilo em que você se alegra tem poder. Aquilo que você atribui a sua concordância e alegria afetará o peso da realidade com o qual você faz parte nas declarações proféticas. Olha só. Ou seja, o que festejamos, o que nos alegramos, o que concordamos, o que aceitamos, isso é um acordo. Para a gente vigiar bastante quando a gente concorda com uma notícia, por exemplo, de desastre, porque isso não vem de Deus. Morte, destruição, isso não vem de Deus. Nós não estamos no dia do juízo. Nós estamos nos últimos dias onde o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Esse é o protocolo de agora que nós nos movemos. Então, preste atenção no finalzinho. Gênesis 1, 28. A Bíblia diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. É o que está escrito aí. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa foi a ordem de Deus a Adão, que entrega o domínio e a autoridade da terra a Lúcifer. Então, Lúcifer passa a ter o domínio a partir daquele momento, ele tem o controle. 1 João 5,19, a Bíblia diz: o mundo inteiro jaz, essa palavra é está sob o domínio do maligno. Mas nós somos de Deus. E a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não o toca. Mas existe um domínio que foi entregue. Aí Jesus, o segundo Adão, lembra que Gálatas trata sobre essa questão do que Jesus resgata? E aí quem está fazendo avanço teve acesso à cruz de Cristo, uma disciplina extraordinária que tratou sobre o que tinha sido perdido e foi resgatado. A autoridade volta
para nós, por meio do sangue de Jesus, temos o controle agora, o domínio. E o que estamos fazendo com isso? Porque somos nós que ligamos, lembra? Que desligamos. Somos nós que recebemos as chaves para abrir ou fechar. Somos nós, igreja, e fazemos isso de uma forma profética quando falamos, quando concordamos, quando liberamos. Quem está entendendo isso aqui, gente? Pelo amor de Deus. Faz uma onda de glória para mim aí. Quero te ver. Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Ok? Isso é muito importante. Esse entendimento precisa ser praticado. Precisa ser praticado. Tudo bem até agora? Em nome de Jesus, nós nos alinhamos e fazemos parceria com a verdade para um novo tempo da igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus. Ok, vamos continuar. A palavra proferida no tempo certo, finalzinho da página 83, já voltei para o livro azul. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Está lá em Provérbios 25:11. A palavra dita no tempo certo, em outras versões, é como maçãs de ouro em bandeja de prata. Existe um tempo certo, um tempo apropriado. Não tente ajudar Deus, ele não precisa da sua ajuda. Ele não precisa da minha ajuda, ele só precisa da minha rendição para permitir que ele faça do jeito que ele quer fazer e na hora que ele quer fazer. Chegou a hora, irmãos. Chegou a hora. Por isso você está aqui. Não pensa que você veio aqui porque alguém te convidou. Ah, legal, vai ser legal, você vai gostar. Não, não é para você gostar. É para você honrar, obedecer. Eu vou te falar, tem hora que eu falo assim, eu não gosto disso, não. Nunca vou falar isso, se eu não está no comando. Mas você tá, filha, vai lá. Você tá. Tem autoridade. Todos os que me receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. E João 1:4 diz isso. A todos os que receberam, ele lhe deu poder de filho, de filha. Cantamos muito sobre o nome de Deus. Exu, Yamashirra, Deus Emanuel, Jeová Shalom, e tantos nomes que ele tem, mas ele quer que você saiba que ele é seu pai. Você é filho, você é rei, você é rainha, você é alguém para reinar nessa terra, para dizer sai, tem que sair, para dizer entra e a porta abre, para declarar, fazer declarações de acordo com o céu, assim na terra, como é no céu, assim na terra, como é no céu. É isso que Jesus disse: orai desse jeito. Existe um Pai nosso e ele está no céu e ele quer que os filhos andem não mais como meninos, como crianças inconstantes e confusas, mas saibam, tenham convicções no seu espírito e isso atraia a atenção das pessoas para aquilo que falamos, para aquilo que declaramos na terra. Amém? Você recebe isso? Você é selado pelo Espírito Santo de Deus e Deus te chamou para esse tempo, não é à toa. Vira a página. Veja um ótimo exemplo de como não entregar uma palavra profética. Sim, porque se existe uma forma de como entregar, tão importante quanto é saber como não entregar. Muitos anos atrás, assim que começamos a frequentar uma igreja carismática, que Cris Valoto está trazendo um exemplo, uma mulher, de forma repentina, ficou em pé no meio do sermão do pastor. Começa por aí, gente. Vamos lá. Ela tremia, se sacudia e, em seguida, gritava uma mensagem em línguas.
quase todos os domingos. Em seguida, ela interpretava as línguas, também aos gritos, e usava uma linguagem dramática da versão bíblica King James em inglês. Quando alguém tentava trazer ordem ao culto, a resposta que essa mulher dava era: você está tentando abafar o espírito. Depois de muitas tentativas, de conversas frustradas, ela finalmente foi conduzida para fora da igreja. Ela sacudiu a poeira de seus pés e nunca mais voltou. Presta atenção. O Senhor quer nos ensinar a honrar as Escrituras. 1 Coríntios 14, está ali um manual. Leia. De como deve ser, o culto deve ter ordem. O culto, ele tem uma dinâmica. Cada igreja tem a sua dinâmica. As nossas são bem parecidas. Mas se você tem uma palavra profética, você vai esperar um momento para entregar ela ao seu pastor, e o seu líder é que vai decidir o que fazer com ela. Eu já tive várias, gente, mas pensa, meu Deus do céu, no início eu errei tanto. O Espírito Santo me dava uma impressão, eu ia lá. Nunca levantei a mão, fiz isso. Mas ia lá e falava com o pastor, preciso falar com a igreja isso. E o meu pastor me ensinou certinho a ser formada como profeta na sua casa. Porque a Bíblia diz que o profeta, ele não tem honra. Não é isso que a Bíblia fala? O profeta tem honra, exceto na sua terra. Sabe o que ele está dizendo? Porque na sua terra é que ele é gerado. Na sua terra é que ele é formado, o caráter de Cristo, de quem perde é que ganha, de que o menor é o maior, de que aquele que não é aceito, não é ouvido, é aquele que Deus está forjando, está preparando, está impulsionando, está dando intrepidez, está dando ousadia. Eu e você, se é na tua terra, aleluia, você vai ser um bom profeta. Se você aguentar o processo, aguenta o processo. Porque tudo começa dentro, de dentro para fora. Então, demorou a cair minha ficha. Eu fui aprender isso agora há pouco tempo, que eu usava esse versículo ao meu favor, assim, tem jeito não, profeta na sua casa não tem honra, na sua igreja não tem honra. Tem honra sim, porque é lá que ele é profeta. Verdadeiro profeta. Sabe que a sua submissão não é a homens, é a Deus, mas também a homens. Sujeitai-vos, pois a Deus. Sujeitai-vos, pois a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vocês. Antes de resistir o diabo, sujeita às autoridades, sujeita a Deus. Tá? Então, aqui essa mulher, aconteceu essa situação com o Cris Volta, ele deu esse exemplo. Diretrizes para um adequado ministério profético. As diretrizes a seguir não são destinadas a serem regras, mas apenas sugestões que darei como margem de rios, ou seja, é um início, tá? Sem as margens, o rio torna-se uma inundação. Em uma inundação, o que acontece, pessoal? A água normalmente provoca mais dano do que benefício. A gente ora, porque precisa da chuva. Mas se vem uma chuva muito forte, o que acontece? Uma devastação. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Cada cultura tem seu próprio estilo. Então, essas orientações variam de acordo com cada ministério. 1 Coríntios 14, 39 diz assim: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas. Lembrando que o falar em línguas edifica quem? Edifica você. Então, na hora de entregar uma palavra profética, se é para edificar o outro, fale de uma maneira que ele vai entender. Ou se o Espírito Santo trouxer a interpretação, você fala em línguas e interpreta. E uma interpretação, às vezes, é uma palavra. Você vai falar, parece que uma frase em línguas, mas na hora de dizer uma palavra.
que o Espírito Santo te use nisso, para edificar a igreja, construir pessoas, impulsioná-las, encontrar o seu tesouro. É importante compreender que o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Está lá em 1 Coríntios 14, 32. Isso significa que o Espírito Santo normalmente se submete à embarcação que ele está usando. Jesus usava os barcos lá dos pescadores daquela época para ir pregar o evangelho, para falar dele. Tinha uma estrutura naquele barco e ele respeitava. Somos esse barquinho. As pessoas não estão agindo de acordo com o padrão estabelecido pelas Escrituras, quando dizem coisas como Deus me fez fazer isso, ou o Espírito veio sobre mim e eu tive que saltar e falar. Gente, segura aí, porque hoje é uma aula de ajustes. Então, eu já fui ajustada, estou sendo ajustada e serei ajustada, você também. Porque nós queremos autoridade. E só quem tem autoridade é quem se submete ao poder dele, ao ensino dele, à exortação dele. Amém? Porque até a tristeza produzida pelo Espírito Santo nos leva ao arrependimento diferente daquela que é produzida pelo Satanás, que é para o remorso, que é para a culpa, que é para te parar. Não, o Senhor, ele poda para dar mais fruto. Então, bora. Os exemplos seguintes ilustram momentos inapropriados para liberar uma palavra profética. Então, ele dá aqui 2 exemplos. Estou no finalzinho da página 84. Primeira, quando estamos com raiva ou diante de fortes emoções negativas ou sentimentos em relação a alguma pessoa ou pessoas para quem temos uma palavra profética. Nesse momento, não fale nada. Não é hora de liberar nada. Irai-vos, mas não pequeis. Você está com ira, você não está pecando, mas se fala, pecou. Quando falamos, nossa palavra tem muito poder, gente, muita autoridade, tanto para o bem quanto para o mal. Então, segura a tua língua, porque se falar em línguas é um dom do Espírito, segurá-la é um fruto do Espírito que nós precisamos desenvolver. Segundo exemplo, quando usamos a profecia como uma plataforma para validar nossas doutrinas pessoais ou sistemas de crenças. Não é para isso. Não é plataforma de ensino. Nós somos um corpo. E todos nós existe uma justa cooperação para a formação desse edifício, que é a Igreja de Jesus, tá? Então, esses 2 motivos importantes. Vamos passar para a página 85, entrega da palavra profética. Seguem algumas orientações práticas para ministrar e entregar palavras proféticas. Estou no sítio, toda hora passa um. 5, ele me dá 5 orientações. A primeira, não é necessário ou recomendado o uso de uma versão bíblica mais tradicional quando for profetizar. Uma versão Almeida não irá validar que o que estamos dizendo é de Deus. Não é a versão que valida o que é de Deus, gente. Meu Deus do céu. Isto simplesmente significa que lemos a versão Almeida da Bíblia. Aliás, Jesus não fala português, ele não fala inglês, ele não fala alemão. Jesus tem a sua própria língua. Então, versão Almeida nem tem o sotaque como Shakespeare. Não tem. Segunda orientação. É importante que o nosso comportamento corresponda com o comportamento do Espírito Santo. Em outras palavras, é importante que apresentemos corretamente o tom. Eita, Deus! Como eu preciso! Eu preciso! O tom em que o Santo Espírito comunicou a palavra para nós.
conforme o que ele disse. Raramente é necessário gritarmos, meu Deus, ou aumentarmos o tom da nossa voz, o que não irá tornar melhor a profecia. O tom de voz que falamos com alguém comunica tanto quanto as próprias palavras proferidas. Como profissional da voz, ciência da comunicação humana, fonoaudiologia, eu posso garantir para você que tão importante como o que você está dizendo, como você fala, vai marcar essa pessoa. Ela vai guardar mais a forma do que a própria palavra. Por isso que hoje eu tenho recebido da Bethel assim, eu gravo o que as pessoas liberam sobre mim. Eu gravo para eu ouvir, porque a emoção que envolve aquele momento, a forma, ela é tão forte que às vezes eu não lembro. Já aconteceu isso com você também? Meu Deus, o que ela falou? Eu lembro que foi tão, me deixou, meu pai, me ativou, me animou, me deixou. Mas eu não lembro a palavra e a gente quer lembrar. Quem está entendendo? Então, o tom é importante. E, gente, vocês me conhecem aqui, quem me conhece sabe que eu sou do tom que vai subindo. Tem igreja que eu vou que eu sou mais tradicional, gente, já vou pedindo perdão logo no início. Mas eu vou melhorar. Eu quero fazer como ele quer que eu faça. Amém, gente? Vamos lá, terceira orientação. O amor deve estar no centro de tudo que fazemos em Jesus, em Cristo. Quando estamos ministrando nos dons do Espírito, nossa motivação deve ser sempre para manifestar o melhor. Repete comigo. A minha motivação deve ser sempre para manifestar o melhor das pessoas. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja. Está lá, 1 Coríntios 14, 26. É isso. Uma palavra de encorajamento. E encorajar, não sei se eu já falei com vocês isso, provavelmente sim, encorajar coração é o que está dentro. O que está dentro de mim alcança você. De uma forma extraordinária, sem precisar elevar o tom. Porque Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. É Cristo em vós. É o Espírito Santo, só Ele, dominando aqui dentro. Quarto, em um culto na igreja, a forma adequada para entregar uma palavra profética é submetê-la à pessoa ou pessoas responsáveis pelo culto, que a gente já falou aqui. Tá, gente? Em nossa igreja, profecias são submetidos a guardiões, que estão cientes do que o Espírito Santo está fazendo num culto e que direção o sermão irá tomar. Essas pessoas são capazes de determinar se uma palavra profética será apropriada para um determinado culto. Lembre-se, o objetivo de toda profecia é apresentar uma palavra exata na circunstância certa. Às vezes, a impressão que temos é até uma palavra de Deus, profética, mas não é no tempo, para aquele momento, para aquele culto. Por isso que ler esse livro aqui é fundamental, porque a profecia é paciente. Se o amor é paciente, a profecia é paciente. A gente precisa desenvolver isso. Quinto e último, frases como eu, o Senhor, digo para vocês esta noite. Ou assim diz o Senhor. Eu achava antigamente, gente, que isso era o profético.
Profético era alguém dizer: eis que o Senhor te diz. Eu achava que isso aqui que era profético, não sabia nada do que era profético. E aqui ele está dizendo, ó, raramente são necessárias essas palavras. Quem está falando é você, a parte de Deus. Mas é a Cíntia. Tem um timbre vocal que Deus escolheu que fosse através de mim, ou talvez vai ser através de outro aqui. Porque é como a pessoa vai entender, como a pessoa vai receber, como a pessoa vai ser tocada. O que torna uma palavra profética a voz de Deus? Deus é aquele que iniciou a palavra e não a pessoa. Então, não preciso dizer que é ele. Quando eu for, para encorajar, para animar, para fortalecer, para motivar, para tirar o tesouro, já vai saber que é Deus. Porque de mim mesmo é redundante. Quando a profecia for julgada, será evidente se era o Senhor falando ou não. Lembramos disso, né? Que a profecia ela pode ser julgada. A profecia deve ser julgada. Página 86, vira aí, pessoal. A língua tem poder, palavras negativas e ou de julgamento. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Opa! Vou repetir. Provérbios 18, 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Nessa minha caminhada, posso dizer para vocês, não falando de outras pessoas, também consigo observar na vida de outras pessoas, mas observo mais na minha vida diária, quando eu proclamo, quando eu declaro, quando eu faço parceria com o Espírito Santo, sobre o que ele diz sobre mim, sobre minha casa, sobre os negócios, sobre os projetos, quando eu faço parceria e falo alinhada com as escrituras, eu tenho um resultado. Quando no ímpeto sou levada e influenciada pelo meu entorno, onde a maioria tem palavras negativas, palavras que não fazem parceria com aquele que diz que tem pensamento de bem, não de mal. Fazem parceria com aquele que só julga, que condena, que, sabe? Aquele encardido. E quando eu me deixo levar por essas palavras negativas, eu vejo o resultado. Eu consigo perceber na prática o resultado. Porque se eu falo como boca de Deus, eu trago existência. A Bíblia é clara ao dizer que a vida e a morte estão em nossas palavras. Quando damos às pessoas palavras negativas, muitas vezes liberamos morte sobre elas. Nosso objetivo é ser parte de um ministério que libera vida e revela o melhor das pessoas. É melhor evitar dar palavras proféticas negativas ou de julgamento. Eu diria até não dê palavras negativas ou de julgamento. Você e eu não fomos formados por Deus para isso. E Ele está aqui nos gerando, nos lapidando, somos diamantes sendo lapidados. Amém, gente? Lembre-se também que só porque a palavra termina de forma positiva não significa que ela seja uma palavra de encorajamento. Aqui está uma boa regra a seguir. Se você não gostaria de receber a palavra, você não deveria entregá-la a outra pessoa. Mas tem gente que é tão exigente consigo mesmo que aqui eu vou fazer um complemento ao livro. Já viu que tem gente que com os outros é até manso, é até amigável, mas consigo mesma não admite errar. Consigo mesma faz um pergaminho do que é ruim e quando vai fazer elogio de si mesmo tem 3 palavras. Acho que eu sou forte. Acho, nem tenho certeza. Acho que eu sou forte. Acho que eu sou corajosa. Então, na hora de entregar uma palavra, faça como se você estivesse entregando para o seu amado. Você é do seu amado é seu,
Então, considere isso, porque isso sim é muito importante. Talvez é sobre isso que nós estamos aqui nesse tempo todo, para que você saia liberando palavras por aí, em parceria com o Espírito Santo. Um membro de nossa equipe profética entregou ao pastor essa palavra. 2 pontos. Como Jó e sua esposa, olha só, um membro da equipe do Cris Volto, lá do Ministério Profético da Bethel. Alguém estava, não sei se ele era aluno, mas ele disse assim, ó, como Jó e sua esposa, você está prestes a passar por um período de grande perda, mas no final, o Senhor irá restaurar o dobro para você, assim como ele fez por Jó. Eu já vi diversas palavras liberadas desse jeito. E se a pessoa não está passando pela dificuldade, ela já começa a se preparar para passar. Mas eu vou me preparar para o pior. E essa palavra, ela é uma palavra que ela é verdadeira? Sim, ela deve ser verdadeira. Mas ela precisava ter sido comunicada com primeiro o negativo para depois o encorajamento. Entendi isso. Eu vou liberar o encorajamento. Irmão, ainda que você passe por situações difíceis, ainda que você passe por tempestades, ainda que você passe por ventos fortes, lembre-se que você está sobre uma rocha. Jesus é a sua rocha, você fez dele o seu lugar seguro, então ele te coloca num lugar alto, ele te coloca num lugar seguro. É isso que a gente traz a palavra, a gente traz as escrituras para fortalecer o outro, se ele está passando ou se ele vai passar por uma situação difícil. Quem está entendendo aí, gente? Faz uma onda de glória. Na hora de entregar, isso faz tanta diferença, pessoal. Porque nós temos uma tendência a lembrar mais do que é ruim. Então, é bem provável que uma palavra dessa, a pessoa saia só pensando, gente do céu, vai dar ruim. Bem que eu vi que estava tudo muito bom para ser verdade. Já ouviu isso? Bem que eu vi que estava tudo andando certinho. Ah, meu Deus, vai acontecer uma coisa ruim. Pronto. E aí, você acabou de fazer uma parceria com quem? Se o Espírito Santo de Deus, ele diz que ele tem pensamentos de bem a nosso respeito. Se ele disse que você não está sobre o domínio de Satanás mais, mas sobre o domínio do espírito dele. Se ele diz que ele é o seu pastor e nada te faltará. Se ele te diz que se você passa por um vale da sombra da morte, eu estarei com você. Eu estarei com você, ungindo você. Semana passada a gente viu isso muito sobre unção, sobre uma mesa preparada na presença dos nossos inimigos. Então aqui eu estou passando por um vale, os inimigos estão zombando de mim, está tudo bem, porque no final há óleo na minha cabeça para transbordar. Isso faz toda a diferença, gente. Então, o que é negativo não deve ser dito, ainda que você tenha a impressão de que seja realmente algo ruim. Prepare para ser forte e corajoso na hora de passar por aquelas tempestades. É para isso que nós estamos aqui. Felizmente, aí o Cristo termina dizendo, felizmente, essa palavra foi dada a um pastor maduro. Caso contrário, a palavra poderia ter sido muito prejudicial. O pastor fez a coisa certa ao trazer essa palavra à nossa liderança. E o membro da equipe foi reorientado em amor. Então, sim, deve ser reorientado. Palavras de advertência ou de julgamento. As seguintes diretrizes irão ajudá-lo a receber múltiplas palavras de advertência ou de julgamento. Então, ele vai dar 4 diretrizes para nos ajudar nesse desafio, gente, porque é um desafio mesmo. Não pensa que vai terminar quando terminar aqui. Você só está começando. Primeiro, pergunte a si mesmo se as palavras negativas são comuns para você. Gente, tem gente que é negativo de... Nunca vi. Meu Deus do céu. Já andou com gente negativa? Falei, sangue de Jesus tem poder. A pessoa só fala que é ruim. Senhor amado. O que é isso? Ah, vocês estão ouvindo... Tem uma pastora, hoje tem evento de mulheres aqui. Vocês estão ouvindo o som? Não. Só eu que estou. Não, né? Ah, então tá bom. Achei que estava atrapalhando aí. Ela está com o microfone orientando as mulheres aqui. Um barato. Acordei hoje com louvor. 7 da manhã. Maravilhoso.
Então, gente, tem gente que é assim. Tem gente que desde sempre que você conhece aquela pessoa, aí, digamos que ela venha para o ministério profético. O que você acha que ela vai liberar? Se você quiser mudar a sua vida, você tem que mudar o que você faz todo dia. Quem me procura para falar em público no fim de semana, me procura na quinta-feira, eu vou dizer, eu não tenho como te preparar. Você quer falar em público, não ter vício de linguagem, né? Bom, isso só vai ser liberado a partir de um novo comportamento, a partir de uma nova consciência, a partir de um novo ouvido. Eu preciso ouvir. Falar, por isso que a Bíblia diz, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir. Então, eu preciso ouvir para mudar um comportamento. Então, aqui está a primeira diretriz. Pergunte a si mesmo se as palavras negativas são comuns para você. Se uma elevada porcentagem da revelação profética que você recebe for negativa, talvez você seja o problema. Eita, meu Deus, isso aí foi forte. Será que eu libero tanta palavra negativa porque eu sou uma pessoa negativa? Segunda, ocasionalmente, o Senhor vai nos alertar sobre futuras situações perigosas ou negativas. Ele nos comunica a fim de, olha só, tem um objetivo, pessoal, que possamos orar pela nossa segurança. Então, é para fazer intercessão um dos outros, pelos familiares ou de outra pessoa, para fazer intercessão. Orar até que os fardos sejam removidos. Isso é intercessão. Então, pega essa dica aí. Existe uma outra forma de fazer intercessão. Eu aprendi. Ninguém me ensinou. O Espírito Santo que me ensinou. Chama-se intercessão profética. Que, em algum momento, depois, pretendo depois conversar com alguns de vocês que quiserem dar continuidade aos estudos. E aí a gente pode falar desse lugar. O que é intercessão profética e como fazer isso, tá? Mas você que já sabe que o profético da nova aliança tem como objetivo encorajar, animar, edificar, já sabe que uma intercessão profética, ela também vai caminhar nesse lugar de não orar o problema, eu preciso orar a solução. Então eu vou interceder de acordo com o Deus que eu conheço, que é o meu Pai, que é bom e que sim, tem poder para mudar, para diminuir o dano, para desviar o furor. Amém? Intercessão profética. Terceiro, peça ao Espírito Santo por uma palavra profética que libere as vidas das situações, que é a intercessão. Voltamos aqui. Ele está falando de intercessão. Sim, o profético está ligado à proclamação. Aguenta aí, Ira, no final a gente vai falar sobre isso. 4. Se o aviso... Não, peraí. Ainda o 3. Peça ao Espírito Santo por uma palavra profética que libere as vidas das situações, intercessão. Lembre-se, o ministério profético libera a graça para que as coisas mudem. Profetizar a resposta elevará os nossos espíritos e irá de encontro à escuridão que nos ameaça. Tá aqui a resposta. Tá aqui a resposta, Ira. Sim. Isso já deu nó na minha cabeça. Sim, dá mesmo. Que a gente precisa do Espírito Santo, que é o nosso mestre, para nos ajudar, né? Gente, isso na prática a gente vivencia. Quem é da oração, da intercessão aqui vai saber o que eu estou falando. A gente começa a orar e a gente começa a interceder. E a gente começa
a lembrar das situações que a gente precisa clamar, e o Espírito Santo vai trazendo, e a gente começa a ser tomado por uma força sobrenatural. Daqui a pouco você está nesse lugar de declarar, de proclamar a verdade de Deus, e é isso que o profético vai fazer. Declarar o que as escrituras dizem sobre aquela situação, e você vai sendo elevado, vai sendo fortalecido, vai sendo encorajado. A situação, a atmosfera muda a partir desse posicionamento. Quarto, se o aviso persistir, devemos enviar a palavra à nossa liderança. Uma vez dado a eles, devemos abandonar a propriedade da palavra profética e deixá-los como responsáveis por administrá-la. Deus falará com eles e lhes dará sabedoria e orientação sobre a palavra. Sim. Quando Deus chama, quando Deus unge, Deus protege. Quando Deus promove, Deus protege. Se eu me promovo, preciso fazer isso. Se é Deus quem me promove, Ele protege. Então, os nossos líderes saberão como resolver. Falando com você sobre um aviso, eu tive um sonho, né? Estava tendo algumas impressões que não eram boas com relação ao ministério. E aí eu tive um sonho. E esse sonho era nítido, que a impressão que eu estava tendo era verdadeira, o Espírito Santo me mostrou. E eu orei pedindo para o Senhor se eu deveria comunicar ou só ficar. E eu sempre peço para Ele, se é para comunicar, para que haja encontros, para que Ele prepare, que eu entenda que aquilo é para ser liberado, e eu vou saber na hora. Ele ajuda a gente nisso. E não houve encontros, era só para eu interceder. E recentemente, eu encontrei uma das pessoas do ministério e eu vi mudança. E o Espírito Santo me lembrou que ele me mostrou para a intercessão profética, para a oração, para quebrar aquele jugo, quebrar aquele mal. Porque quem tem que sair, pessoal, não são as pessoas, é o mal que tem que sair. É o mal que tem que sair. Então, como aquela mulher que Cris Vallotton falou, ela foi acolhida, ela foi orientada e ela não recebeu. E aí ela mesmo saiu, porque ela não queria que o mal saísse. Então, a pessoa... Isso acontece muito, tá? Mas eu entendi que aquele sonho era algo Deus me revelando, me mostrando, não para eu julgar, não para eu levar para minha liderança, porque eles honram o que Deus tem me confiado. Mas eu poderia causar um dano, um prejuízo muito grande. E eu falei, Senhor, é um grande desafio, meus irmãos. Mas esteja certo que quem te chamou é fiel. Se o nosso coração for dele, já aprovado, já rendido a ele, nós não vamos ser confundidos. Porque agora você conhece a essência de Deus, mais o DNA de Deus, que é sempre, 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 sempre para edificar, para encorajar, para o bem e não para o mal. Para o bem e não para o mal. Tá? Lembrei disso agora aqui para compartilhar. Prestação de contas. Gente, acho que não vai dar para a gente fazer a outra aula hoje, não. Porque assim quis o Senhor, mergulhássemos, mergulhássemos e mergulhássemos. Gente do céu. Ah, meu Deus. Vamos lá. Prestação de contas. Às vezes podemos sentir que o Senhor falou conosco sobre nossas próprias vidas. Em outras palavras, profetizamos sobre nós mesmos. Nós podemos fazer isso, gente. Como com qualquer outra palavra profética. Essa palavra deve ser julgada. É de vital importância submetermos essa palavra para aqueles que têm autoridade sobre nós, tal como seria se tivéssemos recebido de outra pessoa, especialmente se a palavra envolver alguma direção. De vez em quando eu faço isso com meu marido. E aí eu, com a minha filha também, a Bia, tem uma sensibilidade profética.
E ela fala, mãe, nada a ver isso aí. Eu acho que isso aí não foi Deus, não. É, será que foi eu mesma? Acho que a senhora deve orar mais. Passa mais um tempinho orando pra ver. Entendeu? Assim, gente, é uma bênção. Quando apresentamos esse tipo de palavra à liderança, não devemos dizer, gente, eu pulei alguma coisa? Não, né? Sim, estou certinha. Quando apresentamos esse tipo de palavra à liderança, não devemos dizer, o Senhor me disse para fazer isso. Essa declaração reduz drasticamente a capacidade deles em lhes dar uma contribuição. Afinal, quem quer discutir com Deus? Eu aprendi a fazer isso. Às vezes, quando eu tenho uma palavra, uma impressão, eu chego para os meus pastores e digo, pastor, eu tenho uma impressão que o Espírito está fazendo isso. Faz algum sentido? Ou não faz agora? Porque pode ser que não faça, mas que faça aí depois, em algum momento. Eu aprendi. Mas já fiz muito isso. Deus está me dizendo isso, Deus está me falando isso, o Espírito Santo me falou isso. E aí, a gente precisa estar aberto, gente, ao que eles também vão trazer para nós. Porque várias vezes, quase que 99%, quando eu levo, Deus já falou com eles lá. É extraordinário. Esses dias eu falei com a pastora Fernanda, algo, ela, amiga, quando você me falou, eu lembrei que nessa semana eu achei um caderno que eu tinha anotado isso, e eu estava orando sobre isso. Uau! Sabe? É assim, gente, é como um quebra-cabeça. É porque todos nós fazemos parte do todo grandão de Deus. Todos nós pequititinhos, que a gente, né, que a gente diz, meu Deus, quem... uma pedrinha nesse edifício grande. E sempre o retorno dela me abençoa muito. Por isso que compartilhar é importante. Às vezes você diz, não vou falar isso não. Fale, mas fale dessa forma. Não, Deus me disse isso. Não, Senhor, eu tive um sonho, tive uma impressão, uma palavra. Talvez seja para esse tempo. E às vezes ele está esperando Deus confirmar através de alguém. E você é essa pessoa. Com sensibilidade profética para ajudá-los. Quando as pessoas vão até a liderança em busca de conselho e começam a conversa com os... bom, isso aqui eu já li, né, gente? Bora, vamos adiantar lá para o finalzinho. Quanto mais dispostos estivermos e nos submetermos a Deus, mais autoridade Ele nos concede. Submissão é igual novo nível de autoridade. Certa vez eu estava conversando com um pastor que compartilhou que ele havia se divorciado de sua esposa por causa de Deus me disse, entre aspas, Deus me disse. Ele disse que seu filho teve um sonho que ele também acreditava que validava sua decisão de se separar da sua esposa. Enquanto eu perguntava a respeito do seu casamento, eu o questionei se a sua esposa havia cometido adultério. Não, ele disse, não. Nada disso. Ela simplesmente odiava o ministério. Eu pensei que ele fosse cair da cadeira quando eu lhe disse que não foi Deus quem havia dito para ele se separar. Uau, meu Deus. Quantas famílias odeiam o ministério? Quantos filhos odeiam a igreja? Porque o que caracteriza eu ser uma mulher de Deus é o quanto os meus filhos reconhecem isso. E às vezes é muito mais fácil só ir na igreja servir do que realmente no dia a dia, no dia a dia, viver o evangelho, que é morrer, que é perdoar,
que é servir, sabe? Então, assim, ó, essa mulher odiava o ministério, sabe Deus por quê, né? Tem homem que na igreja, e mulher também, fala manso, ô meu irmão, minha irmã, um docinho, mas vai ver em casa. Meu Deus, um demônio, sangue de Jesus tem poder. O meu marido às vezes fala comigo, gente. Assim, amor, cadê aquele docinho? Diz, eu tô dirigindo. É ele. Tá acelerando muito. Eu falei, tá acelerando esse pezinho que você gostava, beijava, era carinhoso, agora não serve, agora não presta. Mas eu falo, áspero. Ele, não, cadê aquele docinho? Na hora de dar uma resposta. Marido da gente é que sabe, gente. Marido e esposa é que sabe. E quanto mais tem intimidade, então assim, ó, lembrando da forma, né? Nossa família, ela é muito importante. É o seu primeiro ministério, é o meu primeiro ministério. Virou a página 88. Vamos aqui terminar aqui e vamos falar de falsos profetas lá na frente. Deus proverá quando que esses encontros vão acabar, porque já desisti de me programar, gente. Meu Deus, você viu? Teve nada, o link aqui, entrei, tudo igual. Resolveu funcionar depois. Vai entender, gente. Lembra que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, eu não vejo o problema como um problema. Eu vejo só como um desafio para a promoção. Eu vejo como um desafio para aquilo que Deus quer fazer melhor. Eu vejo como um desafio que Deus quer fazer diferente. Eu vejo assim, gente. Minha vida não está na mão de Satanás, minha vida está na mão de Deus. E na mão de Deus, até o que é ruim vira bom. Amém? Nome de Jesus. Vamos virar aqui, 88. Se fizermos o que nossos líderes disserem para fazermos, quando estivermos de acordo com eles, isso não será submissão, mas sim fazer nossas próprias coisas. Devemos permitir que a liderança influencie nossas vidas e aprendermos a confiar neles mais do que confiamos em nós mesmos. Caso contrário, se nos enganarmos em alguma área, a única maneira de encontrar o caminho certo será confiar em alguém mais do que confiamos em nós mesmos. O lado ruim do engano é que nós não sabemos que estamos enganados. Se sabemos que estamos enganados, então não chamamos isso de engano, mas de estupidez. Você sabe que aquilo é ruim, continua fazendo. Ele está falando aqui de não só obedecer, porque tem gente que adora a Deus de língua, mas o coração está longe. É sobre isso. A boca está falando, mas o coração não está querendo nada daquilo. Assim como o contrário. O coração quer, mas a boca diz nega. Nega que aquele homem é um homem ungido de Deus. Então, assim, ó, o que ele está falando aqui é para se submeter. Eu sei que a minha liderança, que Deus vai usar para me dar condições de mudar de níveis, é sobre a minha liderança. Você não vai fazer isso sozinha. A gente não anda sozinha. Igreja, eu e você, temos pessoas que devemos prestar contas, devemos ter pessoas acima de nós. Amém? Quem está entendendo isso aqui? As mãos de glória, tá? Só devemos seguir líderes cuja vida e ministério tem bons frutos. Nunca devemos fazer algo que a Bíblia nos diz claramente que seja errado só porque um líder nos diz para fazê-lo. Apenas seguimos nossos líderes naquilo que eles seguem a Cristo. Então, seu líder é um seguidor de Jesus, é alguém que tem fruto. Tem fruto. Porque uma árvore boa vai dar bons frutos.
assim como a ruim, tá, gente? Eu já sofri nessa área, eu posso falar. Fui muito ferida, muito. Eu cheguei na Igreja Nova Vida assim. Eu não queria nada, gente. Eu sentava lá atrás, do lado esquerdo da igreja. Eu digo que aquele lado esquerdo lá é o cantinho do povo que está ferido. Eu sentava lá atrás. Acabava o culto, não queria nem falar com ninguém. E o pastor Silvio, quando ele pregava, eu nem sabia que tinha esse chamado profético, mas eu via as espadas entrando em mim, era a palavra entrando em mim, e me curando. E eu fiquei, acho que, sei lá, uns 2 anos, eu acho, só assim, sentada, não querendo nada com ninguém. Até que um dia o Espírito Santo falou para mim, tá na hora de você levantar, minha filha. E eu vi um monte de coisa que tinha que ter na igreja. Já viu? Você já foi também essa espectadora? Ih, precisa disso. Ih, poxa, ninguém? Aham, o Espírito Santo. E aí, vambora? Pegou? Vai lá fazer o que está faltando. É. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, mas que se move pelo vínculo da perfeição, que é o amor. Então, sim, pessoas podem nos ferir, mas a igreja é o lugar da cura. Então, você pode até sofrer alguma coisa, mas também lá você é curado. É o nosso lugar. E eu quero abrir para vocês falarem, se tiverem alguma dúvida, e a gente vai fazer o capítulo 8. Se der, a gente vai junto com 9. Se não der, a gente faz mais um encontro. Amém? Você topa, gente? Quem está gostando? Quem está sendo abençoado, edificado, está fazendo sentido? Abre o microfone. Vamos conversar aqui. Aliás, vamos fazer o seguinte. Você pode levantar a mãozinha. Sabe como é que levanta a mão? Aí no Zoom embaixo tem assim, reagir. Reagir. Aí você levanta a mãozinha, ó, levantar a mão. Aí eu vejo a ordem que está aqui e vou abrindo. Quem quiser falar, isso. Ó. O Ângelo reagiu com o coração. Mas quem quiser falar, reage com a mão, que aí eu vou abrir aqui. Por quê? Para ter ordem aqui também, né, gente? Aqui nós estamos como igreja. E aí você pode falar e compartilhar um pouco. Eu não vou responder as perguntas aqui. Eu penso que você pode fazer isso. A gente acabou de conversar sobre isso. Isso está bem fresquinho na nossa cabeça. E ninguém levantou a mão. Então, eu vou ler a pergunta, tá? E aí, nas respostas, vocês me dizem. Quais são as razões pelas quais seria inapropriado profetizar? Quais são as razões pelas quais seria inapropriado profetizar? Nós não devemos liberar uma palavra. Aliás, era bom nem que você nem saísse de casa nesse momento, para não encontrar ninguém, não liberar. Um bom dia para quem? Bom dia para quem? Qual é, gente? Que Quando situação? estamos com raiva, né? Quando Diante estamos de com raiva, provocações. quando estamos usando uma profecia como uma plataforma. Isso, exatamente. Exatamente, nesses momentos aí. Fortes emoções negativas. Uhum. Eu tenho um teste, depois quem quiser seguir comigo aí, a gente vai ter mais um tempinho, algo que Deus está trazendo para o meu coração. Eu tenho um teste que eu uso na minha prática clínica para identificar, um teste de positividade, para ver o quanto sua mente trabalha a seu favor e o quanto ela trabalha contra você. E aí, quem quiser depois seguir, no final eu vou falar sobre isso, no final dos nossos encontros, tá? Que Deus está gerando no meu coração. Muito bem. Pergunta número 2 está dizendo assim: o que se pode observar quando uma palavra profética é entregue? O que nós observamos quando uma palavra profética é entregue? Quem gostaria Base bíblica. isso? Olhar as fontes, né? Olhar aquilo que está sendo falado, devemos julgar a profecia e nunca o profeta. E, gente, nós vamos errar nisso, a gente já falou sobre isso, né? A gente só vai treinar o nosso espírito para nos mover nesse lugar se a gente for fiel àquilo que Deus está nos chamando, fiel ao que vos chamo, o qual também fará. Mas agora você não é mais alguém cru nisso, você já tem uma base, você já tem. Eu recebi
de uma pessoa, que de uma das nossas irmãs, que está aluna, ela já era muito usada em sonhos e ela compartilhou um sonho comigo e eu falei, meu Deus, a liderança precisa saber disso, porque vinha de encontro com o que a igreja está vivenciando. E quando ela compartilhou, edificou, construiu no coração da liderança, entende isso? Então, assim, ó, Deus vai dar sonhos que estão de acordo com esse tempo, com esse ciclo para você, para sua casa, para sua igreja, para sua cidade. Talvez você encontre um político e Deus tenha te dado uma palavra de encorajamento, porque nós precisamos ocupar as esferas da sociedade, a igreja, os filhos, aqueles que estão respondendo, são esses que vão mudar a realidade dessa terra, porque é um novo jardim sendo construído por nós agora. Eita! Aí quando eu olho essa terra, que eu vejo as notícias, eu falei, meu pai do céu, está muito longe. Mas cadê a sua boca e a minha fazendo parceria com o Espírito Santo? E quando alguém trouxer uma palavra, você dizer, mas o meu Redentor, ele vive. Se alguém trouxer uma palavra negativa, dizer, mas Deus cura, Deus continua fazendo milagre hoje. Sabe? E a gente combater, gente, essa coisa da negatividade, em nome de Jesus. Fala, Patrícia. Você levantou a mão? Abre o áudio. Graça e paz, gente. Eu cheguei até a falar no outro link, botei na mensagem, mas como a Cintia conversou sobre isso agora, ela sabe que Deus me dá sonhos, né? E tem sido ativado muito isso em mim, eu tenho filtrado para saber o que é de Deus, o que não é de Deus. Mas essa noite foi muito nítido. Eu estava num ambiente, tipo ambiente de cidade, e estava o prefeito da nossa cidade. E ninguém queria falar com ele. E eu chegava, não, eu vou falar com ele. E eu chegava, conversava com ele e ele falou assim para mim: "Você precisa falar, você precisa abrir sua boca, você precisa falar da palavra de Deus, porque eu preciso ouvir a palavra de Deus e quem está em volta aqui precisa ouvir a palavra de Deus." Acordei, até conversei com meu esposo, mas eu entendo que Maricá está precisando ouvir a palavra de Deus e a gente tem que ser ousado em falar da palavra de Deus. Eu vi numa situação de ousadia, porque na questão ali eu acredito que seja a igreja, e naquela coisa falar, não falar, e às vezes a gente tem esse pensamento de não estar ali naquele ambiente da política, mas existe, Deus está enviando pessoas ali que precisam abrir a boca para falar de Deus, da palavra de Deus, que eles estão com sede. Então, assim, quando você falou agora ainda há pouco sobre isso, né? Sobre a autoridade de Deus te dar sonhos para a questão da cidade, e nada é perceptível que a cidade de Maricá ela precisa dessa palavra profética. A gente precisa acreditar no que Deus tem para a nossa cidade. São pensamentos bons, não olhar a nossa realidade. Então, para mim, foi confirmação de que eu preciso interceder pela cidade, pelo prefeito, em vez de pensar coisas negativas, o meu pensamento tem que ser outro. Então, eu tenho que falar. É isso. É Deus. Amém. Alguém mais tem sonhos? Sonhos que envolvem governo, sonhos que envolve esferas na sociedade? Alguém aqui, alguém tem percebido Deus levar para pensar sobre isso? Se incomoda? Só faz um sinal assim para mim, que eu quero orar com vocês. Isso queima. Já viu aquilo que para muitos, mas quando você recebe uma notícia ruim, isso arde, isso queima em você, você se sente mal. Alguém? Amém. Estende a sua mão assim, ó, como quem vai receber algo. Senhor, muito obrigada por estar levantando, Senhor, a tua igreja nessa terra. Assim, Deus, como muitos homens começaram a seguir Gideão, e o número para o Senhor era grande, e ele foi reduzido drasticamente. E talvez, Senhor, hoje nós olhamos e para nós o que carregamos é tão pequeno, somos só nós incomodados com uma situação
num bairro da gente, na cidade da gente, e o Senhor, Pai, coloca esse incômodo no nosso coração, Deus, não para apenas nos indignar, mas para reagirmos combatendo. E eu oro, Senhor, agora sobre a vida dos meus irmãos, que uma unção de ousadia. Pai, se eles encontrarem com políticos, vereadores, pessoas que têm autoridade sobre o povo, Senhor, pessoas que detêm o governo, detêm, Senhor, a decisão, canetas na mão, se eles estiverem em contato de alguma forma, Pai, o Senhor diz, Deus, que aonde há amor, há autoridade, a autoridade está no amor, abadachou. Eu oro, Senhor, para que meus irmãos, Senhor, aqui e nas nossas igrejas, Senhor, que não estão aqui, mas que também têm esse queimar do Senhor, eu oro para que eles recebam intrepidez de Pedro, para falar do Evangelho de Cristo e levar, Deus, essas pessoas a se renderem ao Senhor. Estamos aqui, Senhor Deus, porque o Senhor nos convocou e não é em vão. Temos um fim determinado. Senhor, faz frutificar na vida deles. Faz, Senhor Deus, com que esses encontros sejam, Senhor, realidade do céu na terra e que eles, Senhor Deus, vejam a manifestação do Senhor através da vida dos meus irmãos. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a gente não é à toa que incomoda, sabe? Não é à toa. Quem está falando aqui? Carlinha, Oi, Carla. Fala aí. tudo bom? Rapidinho, por causa da hora, né? Avançada. Na hora que você começou a orar, eu senti nitidamente o sopro do Espírito entrando no meu coração para interceder, não só pelo nosso prefeito, mas por todos os políticos, principalmente o nosso presidente, que Aleluia. porque encontra-se em trevas e a luz necessita entrar nesses corações. E eu senti, tanto que eu respirei até fundo, que parecia que minha respiração tinha saído. Naquele momento que eu fiz assim, né, aquela respiração forte, eu senti o sopro do Espírito entrando em mim. E eu, hoje, uma das minhas orações, eu já fazia isso, mas agora Deus me tocou para intensificar muito mais em relação a isso. Aleluia. Recebeu um fôlego. Amém. Aleluia! Deus é lindo! Aleluia! A gente faz uma onda de glória, porque Ele vendo a gente, ativando a gente, mudando a situação, a nossa volta, através do que estamos carregando. Obrigada por isso, Espírito Santo. Obrigada, gente. Eu quero encerrar. Eu sei que está se tornando quase impossível encerrar. Como é maravilhoso. E estamos sendo ativados, cada um em alguma área específica. E prepare, gente. Prepare, porque você vai ter visões e sonhos. Isso vai se intensificar. Quando você vê, você já vai estar falando com a pessoa, já vai estar encorajando, você já vai estar profetizando. E você tem vergonha de falar com seus líderes, e aí seus líderes precisam do que você carrega, eles estão esperando respostas. Deus pode está comunicando com você, não retenha, que você seja gentil, dócil, né? Porque o amor, ele é bondoso e ele é fácil de lidar, que sejamos essas pessoas, que as pessoas querem ter perto, para sempre ter do céu o que vai mudar a circunstância atual. Amém? Vamos agradecer a Deus, gente, eu estou muito feliz, olha, meu Deus, foi muito mais do que eu podia imaginar. Sempre o Senhor tem superado as expectativas. E uma visão que eu tive hoje, quando eu acordei, quando eu estava orando, e as mulheres estavam cantando aquele louvor, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Eles estavam cantando esse louvor, e aí o Senhor estava me falando assim, quem tem sede, eu vou encharcar. Lembrou do que ele fez semana passada, né? A quem tem fome vai ser saciado de uma maneira sobrenatural. E ele me mostrava assim, eles têm sede, eles têm fome, eles estão indo para lá.
o Senhor me mostrava você vindo para cá com fome, com sede. Eu quero dizer para você, prepare-se para transbordar de uma maneira, as pessoas vão se surpreender com você. Quando você começar a falar, haverá tanta graça, haverá tanta alegria, haverá uma conexão do céu sobrenatural. Você foi chamado por Deus para trazer cor e brilho os lugares, os ambientes, não peso. Não, eu declaro em nome de Jesus que todo peso, tudo que foi peso, tudo que foi julgamento, todas as vozes de julgamento contra você, a tua família, babachore, babachore. Em nome de Jesus, você tem o cenário ideal. O cenário ideal não é o que eles estão vendo. O cenário ideal é o que Deus vê. Deus vê você, Deus ama você, Deus ama como você é, como você faz, como você tem sede. E Você tem depois uma mulher da Igreja Batista. Jesus, eu declaro sobre a tua vida, você que tem fome e sede. Mais Espírito Santo. Mais para os que têm fome e sede de justiça serão saciados mais, Senhor. Mais, Jesus, mais do teu amor, da tua vida, da tua alegria, da tua cura, Senhor. Mais sobre eles, Senhor. Eu declaro uma nova lente, uma nova maneira de ver. Em nome de Jesus, chegou o tempo, Senhor. Estamos aqui, Senhor, e sabemos que o Senhor está derramando. Eu vejo como asas sendo colocadas em pessoas, porque os que esperam no Senhor voarão alto, voarão alto, voarão alto, voarão alto como águias, voarão forte, terão clareza do lugar, porque verão de cima. A águia, ela vê do alto, ela vê de um lugar privilegiado. E sim, as suas penas já foram trocadas. Sim, você já passou, está passando pelo tempo de poda, o tempo de arrancar as penas para esse renovo. E sim, o Senhor te trouxe aqui, aleluia, para derramar sobre você uma porção que vai impactar a terra, porque sim, Ele está levantando seus profetas desse tempo, pessoas que amam com seu amor e que mudam a realidade. Eu oro, Senhor, para que haja uma cultura desenvolvida pelos meus irmãos na igreja que eles estão, na casa deles, uma cultura de honra, Senhor, uma cultura de honra, Senhor. Uma cultura de honra, Senhor. O Senhor está colocando o desejo de pagar contas dos outros. Isso significa que você vai ter para emprestar, vai ter para derramar sobre outros. Uma cultura de prosperidade, Senhor, não mais de escassez. Não mais de escassez. O Senhor está te dizendo por que você está tão preocupado com isso. Eu já estou colocando nas tuas mãos. Eu já estou colocando nas tuas mãos aquilo que você vai fazer pelo outro, que você está preocupado ainda com o seu. Obrigada, Jesus, por isso. Eu vejo pessoas pagando contas de outras pessoas que estão na fila. Obrigada, Senhor. O Senhor está fazendo uma nova cultura no Brasil. O Senhor está levantando seus filhos, Senhor, que são prósperos, cabeças e não caudas. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, porque o teu reino também é sobre isso. Também é sobre isso. Obrigada, Senhor. Eu os abençoo no teu nome. Fica conosco, Senhor. Flua através de nós, nos lugares em que estivermos agora. Que o Senhor, Deus, nessa conferência de oração, traga provisão. Traga, Senhor, traga de uma maneira sobrenatural a manifestação do teu poder. Mas nós queremos mais do que o teu poder, Senhor. Nós queremos a Ti. Nós queremos Te ver, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. Obrigada, Senhor, por nunca nos deixar só. Obrigada por nos aconselhar. Eu sinto uma presença de Deus tão forte, tão forte, tão forte. Minhas mãos estão queimando. Talvez você está sentindo manifestações aí também. Isso vem de Deus, confirmando que é um novo tempo. É um tempo de ativações. Eu abençoo você para fazer isso por outras pessoas. O Senhor está te chamando para derramar sobre outras pessoas, para ativar outras pessoas, para levantar outras pessoas. A sua mão vai queimar, você vai ver
Você vai ver ardendo, sopro. Você vai ter vontade de engolir, porque você está comendo uma nova comida do céu. Você vai ter vontade de respirar um fôlego novo. O Senhor disse para nós aqui, Ele deu esse spoiler, é um sopro do Espírito, um sopro. Obrigada, Senhor. Nos sentimos, Senhor Deus, como aqueles que sonham. Estamos como aqueles que sonham, Pai, gerando, 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 Senhor, aquilo que o Senhor vai dar à luz em breve. O Senhor já está dando à luz. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Amém, gente. Abre o teu microfone aí. O Espírito Santo falou com você, tocou você. Aleluia. Cíntia, Amém, glória a Deus. eu vou falar um pedacinho aqui dessa página 87, que essa semana aconteceu algo com a minha filha, e eu dormi com ela quarta-feira lá embaixo, em São Gonçalo, e quando eu cheguei em casa, eu pedi para o Espírito Santo, falei, Espírito Santo, me ajuda, como que eu devo interceder pela vida da minha filha nesse momento que ela está passando agora? Porque no momento eu não estou sabendo, não tenho palavras para me falar para ela, não sei como eu vou falar. E hoje, quando a gente estava lendo nessa página, né, no parágrafo aqui, que diz palavra passando nessas quatro, numa, duas, três, quatro, aqui no 3, que fala assim, peça ao Espírito Santo por uma palavra profética que libera a vida. Aí, quando você falou isso aqui, Cintia, eu falei, Senhor, muito obrigada, porque eu pedi o Espírito Santo como que eu deveria interceder pela vida da minha filha naquele momento. E eu não queria falar de mim ali naquele momento, eu queria que o Espírito Santo falasse sobre a vida dela, né, através de mim. E ontem ela falou para mim, mãe, eu pensei muito naquilo que a senhora falou comigo. Então, assim, como é maravilhoso, gente, quando a gente escuta o Espírito Santo e peça a ele a direção, sabe? Isso é muito, muito lindo, muito... É sem palavras, como que Deus faz sobre a nossa vida. É só a gente obedecer, acreditar que Ele está sempre conosco. Então, isso aqui falou muito no meu coração. Peça ao Espírito Santo uma palavra que libera a vida. É sobre isso, sabe? É Deus que dá vida. É Ele que libera isso tudo dentro de nós, o amor, sabe? Cara, eu não sei nem explicar nessa manhã como que Deus é maravilhoso, como Ele é lindo, gente. Você não tem noção das coisas que Deus tem feito através dessas aulas, através dessa estudo profético, sabe? Deus está nos ensinando, sabe? A nossa mente ser alinhado com Ele, com os propósitos dEle, com a direção dEle, que não é de nós, não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Amém. Amém. Você carrega um tesouro. E eu sinto dizer para você e para todos que estão aqui que o que Deus está fazendo tem a ver com a nossa casa, Amém. É mesmo, aleluia. tem a ver com a nossa casa, tem a ver com a Oh, nossa... maravilha. Cantarás, obrigada, Jesus. Tem a Muito ver com a nossa família. Prepare-se para ver a manifestação, sim, da glória de obrigada. Eu Deus creio em nome de nossa, Jesus. no seu marido, nos seus filhos, Amém. no Eu seu, creio em nome de Jesus. nossa empregada, aquilo que está sobre você é importantíssimo para Deus, e nós estamos ativando, gente. Nós estamos ativando, há uma ativação, e o Senhor me lembrou daquele homem que estava 20 e poucos anos, sei lá, esperando o mover das águas, e ele está dizendo, eu sou essa água, eu estou movendo, eu estou movendo, vamos levando, E é levando. uma coisa tão linda que quarta-feira eu saí daqui, né? Porque eu estou em casa, eu fui dormir com ela, sabe? E de manhã cedo ela veio trabalhar e eu subi para Maricar com ela, sabe? Eu senti assim que no momento ela só queria, minha filha já é casada, né? Tem a vida dela, mas eu senti que ela estava querendo um colo de mãe, sabe? E eu saí daqui, fui dormir com ela e ela se sentiu tão bem. Ela de manhã ela falou: mãe, muito obrigada porque a senhora passou a noite comigo aqui, como foi bom, sabe? Então
Sabe, eu me senti muito em paz. Só de eu estar lá dormindo com ela, de noite ela fez chazinho para mim, a gente conversamos até tarde. Então, assim, é sobre isso, sabe? A gente ser sensível, a gente ouvir, sabe? O que Deus quer fazer sobre a vida da nossa família, da nossa parentela, de perto, de longe. É sobre isso, é uma coisa linda. Que lindo, gente. Tem muitos testemunhos que chegarão. Eu abençoo você para esse final de semana ser sal, ser luz, ser fonte, ser vida, Amém. ser alegria. Em nome de Jesus, uma semana extraordinária. Amém. Tem aí um tempo, você vai poder Oi? estudar. A gente vai, na semana que vem, a gente não vai ter encontro. Então, você vai ter. Quem não leu ainda esse livro, por favor, não deixe de ler, porque esse livro é a nossa base, né? O que o Dan escreve aqui é o protocolo. Cíntia, Oi. eu só queria falar uma coisa. Eu tava tentando ligar o meu microfone, não sabia onde que ligava. Fala, Raquel. É que quando você tava orando, né? Que você tava falando que tava sentindo as suas mãos queimando e que as pessoas poderiam sentir alguma manifestação assim no corpo, né? Eu comecei a ficar muito tonta, como se a cabeça estivesse rodando, rodando, rodando. Eu até tirei meu óculos. E aí, do nada, parou. E eu fiquei encucada com isso, fui perguntar para Deus, né? Assim, orando, o que que queria dizer, o que que... E geralmente eu não falo aqui, né? Mas eu vou falar porque Deus me deu esse direcionamento para passar para outras pessoas também, né? Para edificar as outras pessoas. Que Deus, essa manhã, tá liberando direção para aquele que tá perdido. Amém, Jesus. Então, tem Amém. pessoas aqui que estão perdidas, não sabem onde olhar, essa confusão, a cabeça roda, 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 e Deus está falando que está liberando direção. Então, se você Amém. sentir alguma Recebo. coisa assim, pequena, no meu caso, por exemplo, foi uma coisa pequena que Deus falou para mim. Ele falou simplesmente assim: pega uma semana, sai do teu telefone. Vai viver a vida real e sai do teu telefone. É um direcionamento que parece pequeno, mas é uma direção do Senhor. Então, eu senti de falar isso para vocês, que Deus está liberando direções, que mesmo se for pequena, segue aquela direção, porque Deus está tentando tirar essas pessoas, eu, inclusive, dessa confusão da Glória. mente, né? Amém, Raquel, que poderoso. Engraçado, Raquel estava aqui, eu olhei para você algumas vezes. Achei que era para te pedir para orar. Olha só. Mas eu falei para orar pelos filhos, e você então se manifestou porque Deus tinha te dado algo. Lembra que a gente já viu isso aqui, que algumas manifestações a gente orando por pessoas, a gente vai sentir no nosso corpo, e às vezes você não está com dor na perna e de repente a perna dói, você está orando por alguém, aquela pessoa está passando por aquilo. E sim, isso, Raquel, é com certeza o Espírito Santo trazendo essa direção. E quando você falava, eu me lembrei de uma palavra que ele me deu lá quando eu vi as asas, e ele falou do vento, né? Ele falou que os que são dirigidos pelo Espírito, o vento sopra, esse texto, o vento sopra e ninguém vê. Olha só, Uhum. olha como é que ele vai fazendo essas conexões. O vento sopra e ninguém vê, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim, são todos que são dirigidos, guiados pelo Espírito Santo. Amém, Jesus. Então, vem em encontro com o que Raquel falou, existe uma nova direção, existe uma nova forma de nos movermos, e foi extraordinário. Obrigada por compartilhar, Raquel. Você está engajado Amém. com o Espírito Santo, né? Você está valorizando o que tem acontecido com você, no sentido de responder, e Deus vai continuar, com certeza, te entregando ainda mais até Amém. a tua vida, Raquel. Um romper Amém. sobrenatural para aquilo que Deus te chamou. Eu vejo patente em você, Raquel. Eu vejo, Amém. sabe, credencial, eu vejo como uma credencial. Eu não sei o que é, mas o Senhor, ele está te dando uma credencial para aquilo que você Amém. tem pedido para Deus. Há uma direção e há, sim, também uma maior força, né, para romper, precisa de uma maior dependência. Oh, meu Deus, como é difícil. É difícil, mas o Senhor, É ele verdade. entende. Gente, que aula, meu Deus do céu. Pode fazer uma onda de glória aí? Agradecer ao Espírito Aleluia, Santo. glória a Deus. Obrigada, Espírito Santo. Nós chamamos. Gente, eu amo Obrigada. vocês. Deus abençoe. Tchau.
Vamos fechar, né, gente? Vamos falando no grupo, o grupo está aberto. Vamos compartilhando lá Cíntia, também. já tirou a foto? De ficar. A Vamos foto. tirar. É isso? Boa, meu. Eu também tem uma varoa que lembra dessa parte. Passei para o lado aqui também, que eu sei que tem uma galera hoje aqui. Faz a pose aí. Isso. Lindos. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. A paz. Ó, paz. Todos. Beijo. Tchau, tchau. Tá ótima semana a todos. Ser abençoado na presença do Pai. Amém. Amém, amadas. Beijo.